Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para o comentário da lição bíblica para jovens. Estamos no último trimestre, já finalizando esse trimestre. E eu quero louvar muito a Deus pela tua vida, por essa parceria. Você que nos acompanha através do nosso canal do YouTube, CADEB TV Oficial, pela Rádio Vox 105.9. E eu te peço encarecidamente que você que ainda não é seguidor da nossa rede social, do nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber toda a programação. Esse mês de dezembro, nós tivemos uma programação abençoadíssima da convenção da AGO, da nossa CADEB, e você que já é nosso seguidor, pôde acompanhar momentos marcantes com a palavra de Deus, belos louvores, uma programação de excelência. E você que ainda não nos segue também pode ser abençoado, tá? Tanto você como a sua casa, a sua família, esse é o nosso desejo. Disponibilizar para você uma programação de excelência que tem a bênção de Deus com um padrão divino. Essa lição que nós estamos estudando, ela tem um tema geral, alcance um futuro feliz e seguro, Conselho de Salomão no livro de Provérbios, um convite à sabedoria e as promessas de proteção. Essa lição que nós vamos estudar é a lição de número 11. Ela vai ser ministrada no dia 15 de dezembro de 2024, tá certo? Em todas as igrejas, com o tema proteção contra a inveja. Você é invejoso? Você conhece alguém que é invejoso? Esse sentimento é um sentimento que destrói a vida de qualquer pessoa, seja ela um cristão ou não. Mas, principalmente do cristão, esse sentimento, ele leva a pessoa à ruína. E é o que nós vamos falar nessa lição. O texto principal encontra-se em Provérbios, capítulo 14, versículo 30. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. O resumo da lição: o jovem cristão não pode deixar de se dominar pela inveja, mas deve ser dominado pela sabedoria da palavra de Deus. Nós temos ainda 3 objetivos para essa lição, que nós queremos alcançar, que todo professor deve alcançar com os alunos. Os alunos precisam sair compreendendo esses objetivos. O primeiro, que está linkado lá com o primeiro tópico da lição, apresentar alguns conselhos contra a inveja. Como eu posso vencer a inveja? Como eu posso fazer para que essa inveja não se desenvolva em minha vida, né? Segundo, saber o que é o vício da inveja. Nós vamos compreender como é que ele se manifesta, como é que ele age. E terceiro, mostrar como podemos nos proteger da inveja. Você sabe se proteger? Essa lição tem esse objetivo, ok? Vamos ver então o texto bíblico que se encontra em Provérbios capítulo 23. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes ser no temor do Senhor todo dia. Porque deveras há um fim bom, não será malograda a tua esperança. Ouve tu, filho meu, e ser sábio e dirige no caminho o teu coração. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer as vestes rotas. Provérbios 24, versículo 1, não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles. Versículo 2, porque o seu coração medita rapina, e os seus lábios falam maliciosamente. Aqui foi o texto bíblico. Na introdução desta lição, estudaremos a respeito de uma obra da carne, a inveja. O livro de Provérbios aconselha ao jovem a evitar a inveja e a não desejar o mesmo estilo de vida de quem a vive de modo contrário às virtudes do reino de Deus. Estudaremos os perigos da inveja e como nos proteger dessa obra da carne. Vamos então para o primeiro tópico? Esse primeiro tópico tem como tema um conselho contra a inveja, onde nós falaremos sobre a inveja adoece o corpo, não tenha invejas do pecador e não tenha invejas da pessoa violenta. A inveja adoece o corpo? Será? Vamos ver. Provérbios 14 apresenta textos que fazem um contraste entre a sabedoria e a tolice. No versículo 1 ao 19, e o rico e o pobre. Aqui, o escritor de Provérbios vai mostrar essa diferença muito clara entre o rico e o pobre, entre o que é sábio e o que é tolo. E eu gostaria de ler apenas alguns versículos para que você veja como age o tolo, como age o rico, como age o pobre. E aqui
nós vamos perceber claramente que o livro de Provérbios, ele de fato é um livro sapiensal, porque os conselhos que nós encontramos aqui no capítulo 14, são extraordinários. Vejamos aqui, observe o versículo de número 14, versículo 1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, insensata, porém, derruba com as suas próprias mãos. Quem anda na sua retidão teme ao Senhor, mas aquele que é perverso dos seus caminhos despreza-o. Na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio preservá-lo-ão. Observe aqui nós temos alguns comportamentos de uma pessoa sábia, de uma pessoa inteligente e também o comportamento de uma pessoa nércia, de uma pessoa que perdeu o sentido da vida, né? Vamos ver também dos versículos 20 a 35 a diferença do rico e do pobre, né? Olha o que diz o versículo 20: o pobre é odiado até pelo seu vizinho, mas os amigos dos ricos são muitos. A gente percebe que algumas pessoas, não é o fato de serem pobres, mas é de serem pobres, mas que são nécias, que não sabem como se comportar, que não sabem como agir, e eles vão adquirir muitos inimigos. Já o rico, e agora não falando pela questão do seu poder econômico, mas pelo fato dessa pessoa rica se dar para a educação, ou procurar cada vez mais se especializar, e por essa razão administra bem os seus bens, a sua riqueza, e, consequentemente, adquire amigos, né? Alguns pobres, eu volto a dizer, não é pelo fato de ser pobre, é pelo fato de não ter a sabedoria para administrar aquilo que Deus lhe deu. Mesmo sendo pouco, precisa ter essa sabedoria. Já o versículo 3 mostra um contraste entre o coração sábio e o coração invejoso. Aqui no capítulo 14 de Provérbios, na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio preservá-lo-ão. Observe, irmãos, como o tolo, ele geralmente é soberbo. Ele se acha melhor que os outros, ele se acha superior aos outros, e isso vai culminar com a sua ruína. Já o sábio não. Ele consegue discernir, ele consegue compreender quando alguém, de repente, é mais preparado, alguém, de repente, é mais sábio, e ele compreende e aceita. Eu confesso para os irmãos que eu tenho grande dificuldade de me relacionar com pessoas que são soberbas. Já a pessoa que é humilde, a pessoa que é simples, eu tenho uma afinidade maior. Eu consigo me relacionar melhor com aqueles que são simples, que são humildes. Foi por isso que Jesus disse que nós precisamos ser simples e humildes. Foi um conselho do próprio Jesus. O coração sábio traz vida ao corpo, mas um coração cheio de inveja o adoece e o prejudica. Isso é uma grande verdade. Uma pessoa que é invejosa, ela é pior. Olha o que eu vou dizer aqui. O invejoso, o presbítero Adonias, ele é pior do que o teu inimigo. Você sabia disso? Porque a pessoa que é nossa inimiga, ou que pelo menos não gosta da gente, ela está sempre distante de nós. Mas o invejoso, ele anda conosco. Mas ao mesmo tempo que ele anda conosco, ele quer a nossa roupa, o nosso sapato, o nosso carro, nossa casa. Ele, na verdade, quer ser quem nós somos. Por isso, todo cuidado com a pessoa invejosa. Essa pessoa que é invejosa, observe que o coração do sábio, ele vai ter vida. Porque ele vai estar sempre preocupando-se consigo mesmo, em agradar a Deus, em fazer a vontade de Deus. O invejoso, não. O invejoso, ele vai procurar ser a outra pessoa que ele tem inveja. E, consequentemente, ele vai adoecer. E, adoecendo, ele está se prejudicando. O coração sábio cultiva a paz, o amor e a parceria, permitindo que a vida seja encarada de uma maneira mais sábia. Observem que o coração sábio tem uma inclinação para cultivar a paz. E não tem coisa melhor do que vivermos em paz, irmãos. Sem ter problemas com as pessoas, com quem nos rodeia, né? Além do mais, o amor, viver o amor é muito bom. E quando eu falo amor, eu quero me referir à questão da caridade, né? Viver o amor que não é só as palavras, mas são as palavras seguidas de ação. Tem pessoas que dizem para você que até te ama, mas na verdade, no fundo, por trás, elas demonstram totalmente diferente. Falam mal de você, elas levantam uma calúnia ao seu respeito. Por quê?
porque elas estão apenas dizendo que amam da boca para fora. Mas as suas ações atestam totalmente diferente. Existe um grande contraste entre o amor e a caridade. Já a caridade, eu digo que amo, mas é seguido de uma ação. Eu digo que amo ao meu irmão, e às vezes eu tenho 2 pares de sapato. Pego um e dou àquele irmão que não tem. Tenho comida sobrando, dou àquele que não tem. Isso é caridade. Então, esse coração sábio vai sempre cultivar a paz, o amor, a parceria. Você consegue viver sozinho nessa humanidade? Impossível. Deus nos fez seres sociais, que precisamos viver em comunidade, em parceria. E como é bom a gente ter um parceiro para a vida, para o trabalho, para o ministério, nas atividades do dia a dia. Aqui, por exemplo, na CEADEB TV, tem um grande parceiro, o presbítero Adonias Pancada, para quem conhece, é uma benção esse homem, viu? É um parceiro, está sempre com novas ideias, sempre trazendo novas ideias, e isso é bom, isso agrega na nossa vida. E conselhos, né? Já o coração invejoso adoece a alma de tal forma que vai corroendo tudo o que há de bom nele, nela ou em alguém. De fato, o coração invejoso vai sempre, no 14, versículo 13 e 14, diz: subirei ao céu e farei um trono superior ao do Altíssimo. Observe que a inveja dele, o desejo. Segundo o subtópico dessa primeira parte, não tem inveja do pecador. O capítulo 23 contém uma coleção de textos que versam sobre a sabedoria moral e espiritual. Observe que o capítulo 23 está entre o capítulo 22 e 24 e eles reúnem uma coleção de textos que eles estão falando sobre a sabedoria, não só a moral, que diz respeito à nossa forma de se comportar, como espiritual, a nossa forma de agir. O versículo 17, por exemplo, sabe, aconselho o jovem a não ter inveja da vida dos pecadores, mas a mergulhar no temor do Senhor todo dia, pois a esperança não será frustrada. Vamos ver aqui o capítulo de número 23 de Provérbios. Vejamos o que ele coloca aqui nesse texto como conselho. Provérbios, capítulo de número 23, versículo de número 17. Está assim escrito: não tenhas inveja dos pecadores, antes conserva-te no Senhor, ou no temor do Senhor todo dia. Versículo 18, porque deveras terás uma recompensa, não será malograda a tua esperança. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, dirige no caminho o teu coração. Observe, irmãos, que o sábio está trazendo um conselho para o jovem de que não tem invejas dos pecadores. A princípio, eles estão se dando bem, a princípio, eles estão prosperando, mas a gente sabe qual vai ser o resultado deles. Eles serão como uma folha, a folha que cresce, que se apresenta, mas depois ela murcha, seca e esvai-se. Observe mais que os versículos 19 e 21 exortam o jovem a ter sabedoria. Fica longe de quem tem um estilo de vida exagerado em bebida e comida. Olha o versículo 19 e 21 de Provérbios capítulo 23. Ouve tu, filho meu, e sê sábio. Dirige no caminho o teu coração. Não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. Porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência cobrirá de trapos o homem. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. O que o escritor de Provérbios está orientando não só aos jovens, como a nós, né? Fuja de quem anda numa vida de bebedeira, né? Aquele que anda numa vida regrada pela bebida. Porque aquele que fica bêbado, ele perde a razão. E muitas pessoas, inclusive na Bíblia, fizeram besteira por estarem bêbados. Vocês lembram lá de Noé, quando que o seu filho o encontrou naquela condição e saiu espalhando para as pessoas. Guarde-nos livre de pessoas que têm esse estilo. Não tem inveja da pessoa violenta. O capítulo 24 é uma exortação a não ter inveja de pessoas perversas. Vamos ver o capítulo 24 de Provérbios? O versículo 1 e o versículo 2. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita a violência e os seus lábios falam maliciosamente. Precisamos estar distante desses homens que são violentos, esses homens que maquinam mal,
Esses homens que estão o tempo todo projetando como se dar bem na vida. Cuidado, o escritor de Provérbios nos diz que porque o coração medita influenciar as pessoas que estão próximas. A palavra rapina traz o significado de roubos e extorsões seguidos de violência. Quando nós estamos estudando a Bíblia, é bom que a gente vá para o original para entender o que está ali escrito naquele contexto. E aqui a gente percebe que com a sabedoria se edifica a casa e com o entendimento ela se estabelece. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as riquezas preciosas e deleitáveis. Então vejamos que as aves de rapina, no sentido aqui do texto, está dando a ideia de roubos e extorsões. Temos que ter muito cuidado. Evitar ao máximo pessoas violentas que só sabem causar confusão, contendeiras. A perversidade é gerada em seus corações. Quando você vê uma pessoa que é invejosa, você percebe nitidamente que a violência está nos seus lábios, sendo gerada nos corações. E, logicamente, quando estamos falando de advertência aqui é para se evitar as más companhias, pois não tem nada de positivo a acrescentar. A Bíblia nos aconselha que nós devemos evitar as más conversações, porque elas vão corromper os bons costumes. Algumas pessoas nasceram na igreja, foram apresentadas, foram batizadas, mas às vezes entraram na faculdade, às vezes no trabalho, e elas conseguiram mudar a forma de pensar porque começaram a conviver com pessoas más, com pessoas invejosas. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja. Já no segundo tópico da nossa lição, o que é o vício da inveja, veremos o conceito, a inveja gera o ódio e o autoexame contra a inveja. O conceito da palavra inveja deriva do verbo latino invedere, que significa olhar mal. O invejoso, ele olha para mim, ele olha para você com um olhar mal, um olhar malicioso. Ele olha para nós, vendo em nós que nós somos inferiores. Ele olha para a pessoa que ele tem inveja, denegrindo a sua imagem, desfazendo daquilo que Deus fez, que Deus criou. A ideia de um olhar negativo, depreciativo em relação ao outro. O invejoso, quando olha para você, ele não vê as suas qualidades. Ele vai olhar simplesmente para os defeitos. Ele não consegue olhar para a gente, olhar para a pessoa e ver naquela pessoa os pontos positivos. Se a pessoa é amiga, se a pessoa é companheira, ele não consegue, se a pessoa é capaz, se a pessoa é... Não, ele vai olhar para as falhas que a pessoa comete de forma depreciativa, negativa. Por isso que temos que ter cuidado com o invejoso. A propósito, você conhece algum invejoso? Se você conhece, foge dele. Se aparta dele em nome de Jesus. Não devemos ter inveja de quem pratica o mal, nem de quem pratica o bem. Tem pessoas que estão praticando o mal e às vezes estão prosperando, e nós somos inclinados pela carne a querer desejar ter o que aquelas pessoas têm. Tem pessoas que estão enganando a justiça, que estão fazendo falcatruas, e estão prosperando. E o homem olhando para um tipo de pessoa desse, pode às vezes até ter inveja de querer estar nessa condição. Mas o conselho do livro de Provérbios é para que a gente se apegue à palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. E como eu não devo invejar a pessoa que faz o mal, muito menos devo invejar a pessoa que faz o bem. Se alguém está fazendo bem, eu tenho que ajudá-lo a fazer. Não ter inveja. Às vezes a gente olha para alguém que está prosperando, que está fazendo tudo correto, é um crente, é frequentador dos cultos, é dizimista, é ofertante, é talentoso, prega bem, canta bem, dirige bem o culto, e às vezes eu sou levado a ter inveja dessa pessoa. Que o sangue de Jesus nos guarde, nos cubra. Porque ter inveja de pessoas que fazem o bem também é pecado. A inveja é uma das piores obras da carne, pois leva o homem à comparação sempre com o outro, focando sempre nas suas fragilidades. O pior, irmãos, da inveja é que ela é covarde. Ela não consegue visualizar o que você tem de bem ou de bom. Ela só olha para aquilo que você comete de errado, um deslize que você comete.
Aí o invejoso se levanta. Tá vendo? Te falei que ele era isso. Aí ele começa a não ver os seus pontos positivos. Ele não consegue ver mais as suas qualidades, os adjetivos que demonstram que de fato você é uma pessoa boa. A inveja gera o ódio. Gênesis 3, capítulo 8, 14, relata que Caim se levantou contra seu irmão e o matou por inveja, pois a oferta de Abel foi recebida por Deus e a sua não. Mas não foi só a oferta. A Bíblia diz que Deus atentou primeiro para a vida de Abel e depois para a sua oferta. Mais do que a oferta, Deus está olhando o nosso comportamento, a nossa postura. Tem pessoas que vão para a igreja, que adoram, que cantam, que louvam, mas Deus não está olhando só para o que ele está apresentando para a sua oferta. Deus está olhando para a forma como essa pessoa se comporta. A Bíblia diz que Deus olhou primeiro para a vida de Abel e depois para a sua oferta. E eu te pergunto, como está a tua vida diante de Deus? A tua vida diante de Deus é tão importante quanto a tua oferta. Tem pessoas que são ofertantes, que são dizimistas, mas as suas ações diante de Deus desagradam a Deus. Então essas ofertas, tenho certeza que Deus não está se agradando, como foi o caso de Caim. Caim também estava trazendo a sua oferta. Mas Abel, a forma como ele adorava, a forma como ele se apresentava diante de Deus, fizeram toda a diferença. Não só a oferta, como a postura. Outra coisa, além disso, observe que Caim ficou com inveja, Caim ficou possuído pelo mal e foi lá e cometeu um crime. Ele matou o seu irmão. Quantas pessoas estão morrendo por causa das nossas atitudes, por causa do nosso comportamento? Que Deus nos guarde, que Deus nos livre. Esse episódio nos revela o lado obscuro e destrutivo do vício da inveja. O vício da inveja leva as pessoas invejosas a cometerem crimes para poder saciarem o seu desejo de superioridade. Ele também gera o ódio e a prática do mal. Então, observem como a inveja, além de gerar o ódio, vai levar a pessoa a praticar o mal. Precisamos estar orando, meditando na palavra de Deus, para que a gente não seja invejoso. O autoexame contra a inveja. A carta de Tiago traz um alerta muito claro a respeito dessa obra da carne. Vamos ler o texto de Tiago? Tiago, capítulo de número 3, versículo de número 14, 15 e 16. Observe qual é o conselho de Tiago para os crentes. Tiago, esse meu irmão de Jesus, no capítulo 3, versículo 14. Vejamos o que ele aconselha. Mas se tendes amargo ciúme e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há o ciúme e sentimento faccioso, aí há confusão em toda obra má. Olha para isso aqui, irmãos, que coisa fantástica que Tiago nos aconselha. Ele está mostrando muito claro o que é que a obra da carne, motivada pela inveja, vai fazer. Por isso precisamos fazer um autoexame, uma consciência, ter essa consciência através do autoexame pela palavra de Deus, da forma como estamos nos comportando. Olha o que ele diz aqui, ó. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal, diabólica. Se eu olho para o meu irmão e tenho inveja, como ele se comporta, o que ele faz, ou como ele está agindo, isso é diabólico. Isso é diabólico, eu estou sendo usado pelo diabo. Não seja usado pelo diabo em nome de Jesus, mas seja usado pelo Espírito Santo de Deus. Fica claro que esse vício tem como responsável o diabo, pois onde há inveja e o espírito faccioso, há a paternidade do diabo. O diabo, irmãos, ele tem na sua essência, como eu já disse aqui, Isaías capítulo 13, versículo 13 e 14, nós percebemos que o diabo, ele é invejoso desde o princípio. E onde você percebe alguém que é faccioso, alguém que é invejoso, ali tem ação diabólica, demoníaca. Mas, pastor, a pessoa está indo para a igreja, a pessoa está entregando dízimo, está ofertando, está cultuando, mas ela está sendo usada pelo diabo. Lembre-se que o diabo é espírito. E para que ele possa agir, ele precisa de um corpo. E pode ser o corpo de alguém também que está na igreja. Nada impede. Ele precisa se materializar para realizar
tudo aquilo que ele quer que ele quer realizar. Precisamos sempre examinar o nosso coração diante de Deus, meditando na sua palavra. Se você medita na palavra de Deus, você vai fazer um autoexame. Como é que eu estou diante de Deus? Como é que eu estou diante dos meus irmãos? Das pessoas que convivem comigo? Olha o conselho que o apóstolo Paulo dá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Aí nós vamos chegar no versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. O apóstolo Paulo está trazendo a orientação que o homem precisa fazer uma feliz com Deus. A pessoa responde, sim, estou muito feliz com Jesus. Aí ele pergunta, e Jesus está feliz com você? Isso é interessante. Às vezes eu estou feliz com ele porque ele tem sido bom, ele tem derramado as suas bênçãos, as suas dádivas sobre mim, mas e ele está feliz com a minha ação, com o meu comportamento? Com a relação com os meus irmãos, com a relação com a Igreja de Cristo, com a obra dele? Precisamos fazer essa autoanálise através da palavra de Deus. Você tem feito? Você precisa fazer? Já no terceiro e último subtópico, protegendo-se contra a inveja. Não deseje o estilo de vida pecaminoso, não deseje o estilo de vida violento e tenha um coração sábio. Não devemos desejar o estilo de vida pecaminoso. Neste mundo nos relacionaremos com diversos tipos de pessoas, justas, piedosas, injustas e ímpias também. Nós não estamos isentos, irmãos, até porque nós estamos vivendo em uma sociedade que jaz no maligno. O Deus desse século tem cegado o entendimento. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, versículo 4, diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, as pessoas não estão cegas da visão, mas do entendimento. Elas não conseguem enxergar o que é certo. Por quê? Porque elas não estão lendo a palavra de Deus. Mas quando eu leio a palavra de Deus, eu começo a fazer a autoanálise. A Bíblia diz que eu preciso caminhar 2 milhas com o meu inimigo, que se ele me ferir na face, eu tenho que dar o outro lado da face. Observe que é a Bíblia que está me orientando, é a Bíblia que está me direcionando. Então, eu vou ter pessoas justas, piedosas, mas vou ter também pessoas injustas, ímpias, que estão convivendo comigo. Agora, eu preciso pautar as minhas ações baseadas em pessoas justas. Todos os dias a gente vê alguém fazendo mal, mas eu não posso me deixar levar por essas pessoas. Eu preciso ser conduzido por pessoas que fazem o bem, que andam de acordo com a palavra de Deus. O nosso desafio é cultivar no coração a justiça, a piedade na presença de Deus. Nós somos desafiados a cultivar em nossos corações a justiça. E eu te pergunto, você tem sido justo com as pessoas? Deus é tão justo, irmãos, que um dos nomes dele no Antigo Testamento é Sivekenu Yavé, Deus é a nossa justiça. Mas eu preciso ser justo, porque eu sou a imagem e a semelhança de Deus. Além disso, eu preciso ter piedade das pessoas. Existem homens e mulheres que não têm piedade. São malvados, são intransigentes, não conseguem perdoar. Aqui nós temos as ações que demonstram nossa piedade. Quando eu sou misericordioso, quando eu sou compassivo, quando eu sou longânimo, e Deus o é conosco. O objetivo de Provérbios é fazer com que o jovem tenha prazer de buscar o bem, a justiça, a piedade na vida e desprezar o estilo da maldade, a injustiça e a impiedade. O que Provérbios tenta nos mostrar é que tanto o jovem como eu, né, como o adolescente, como a criança, quanto o idoso, quanto a pessoa senil, eles precisam ter prazer nessa busca pelo bem. E eu confesso que quando eu faço uma coisa boa, eu sinto prazer. Quando eu ajudo alguém, quando eu visito o enfermo, quando eu oro por alguém que está precisando, quando eu dou uma palavra, quando eu prego a palavra, isso me faz bem. Quando eu sou justo com alguém, quando eu tenho piedade, tudo isso me trazem prazer, me trazem gozo. E eu tenho certeza que você que está me assistindo, que está me ouvindo, também sente esse prazer. Que Deus nos ajude. E quando nós desprezamos esse estilo maldoso, de injustiça e piedade, quanto mais você abandona, você deixa de lado esse estilo de vida, você se aproxima de Deus. É impossível alguém se aproximar de Deus e apresentar o comportamento de maldade, de injustiça, de impiedade. Precisamos
nos aproximar de Deus cada dia mais, para que a gente abandone essa forma, esse estilo de vida pecaminoso. Não deseja o estilo de vida violento. Certamente o jovem será tentado, seduzido por ideologias, filosofias e grupos que pregam a violência. Você, jovem que está me assistindo, cuidado com o que está sendo pregado nas escolas, nas faculdades, nos cursos. Está sendo pregado, está sendo fomentado uma vida de violência, uma vida de intolerância. Observe que estamos vendo no país uma vida de intolerância. Há quem não respeite a minha crença, há quem não respeite a minha forma de pensar, há quem não respeite o fato de eu ser cristão. Você que está entrando na faculdade, no curso pré-vestibular da escola, cuidado, para que você não seja seduzido e nem tentado a viver essas ideologias satânicas, diabólicas, essas filosofias de intolerância. Geralmente, as ideias propagadas pelos atuais produtores são exageradamente emotivas, apelativas e violentas. Hoje, as redes sociais, hoje, as grandes produções, o cinema, têm pregado, têm ensinado que a pessoa, que o jovem viva uma vida exageradamente emotiva, sem olhar a razão, sem olhar o contexto que está inserido. Além do mais, eles utilizam da apelação para a violência. Eu observo que volta e meia a gente faz um comentário nas redes sociais como as pessoas se arvoram, vociferando raiva, intolerância. Que Deus nos guarde. Nós não podemos ter esse mesmo sentimento do mundo. A palavra de Deus nos mostra que nada justifica a ideia do desrespeito. O desrespeito em nossa família, em nossa igreja local, ou em qualquer lugar que estejamos inseridos. Quantas pessoas são hoje desrespeitosas? Não respeitam pai, não respeitam mãe, e o que é pior, elas ferem um princípio bíblico. Honra ao teu pai e à tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Mas por que estão fazendo isso? Porque elas estão vivendo num contexto apelativo, num contexto emotivo e num contexto violento. Há pessoas que não querem mais respeitar as lideranças, os pastores, os professores. Quantas pessoas se levantam desrespeitosamente contra os líderes que Deus instituiu? Quando eu olho para o contexto da nossa igreja, eu percebo que os líderes que estão ali foram levantados por Deus e há recomendação bíblica que eu devo respeitar as autoridades que foram constituídas. Isso no contexto da casa, no contexto da escola, no contexto da igreja e em qualquer lugar que estejamos inseridos. Precisamos respeitar, precisamos viver como a Bíblia nos orienta. Finalizo com um coração sábio. Desejar e cultivar um coração sábio é a melhor forma de se proteger contra a inveja. Como é que eu devo me proteger da inveja? Desejando e cultivando um coração sábio. Mas eu só posso cultivar esse coração sábio mediante a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, é impossível ter um coração sábio. Porque quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu medito, quanto mais eu tenho uma vida devocional, mais eu me aproximo de Deus. E me aproximando de Deus, eu terei um coração sábio. Ao invés de invejar as pessoas, deixe-se ser influenciado por pessoas de Deus, que procuram viver uma vida justa, piedosa e benigna com ele e com o próximo. Ao invés de estar olhando para influenciadores digitais, para esses pseudos coach que têm se apresentado, dando palestras motivacionais, que não respeitam o coletivo, que não respeita a convivência em grupo, muito cuidado. Nós não podemos ser intolerantes, não podemos ser impiedosos como o mundo está se comportando. Ao invés disso, se inspire em pessoas que têm sido bênção. Quando eu vejo uma pessoa que se comporta com a postura, com a ética, eu procuro me basear, eu procuro me espelhar nelas, tendo como referencial para que a minha vida seja uma bênção. Seja uma bênção também. Com essas pessoas podemos aprender sobre o contentamento, a gratidão e a sabedoria. Eu quero te fazer uma pergunta. Você está contente com aquilo que Deus te deu?
Você está contente com a casa, com o carro, com a família, com o ministério, com a oportunidade que Deus te deu de ser professor da Escola Bíblica Dominical? Você está contente com isso? Você é agradecido a Deus por isso? Agradeça a Ele. Quando nós agradecemos a Deus pelo que Ele faz, pelo que tem feito, eu tenho certeza que isso deixa Deus muito feliz, agradecido. Você já agradeceu a Deus hoje pela vida que tem, pela família, pelos filhos, pelo pai, pela mãe, pela saúde que tem? Seja agradecido. Além do mais, nós, como seres humanos, como pessoas, podemos aprender também a sermos sábios. A Bíblia nos diz assim lá em Tiago: há alguém dentre vós que necessita de sabedoria, peça a Deus que Ele lhe dá liberalmente, gratuitamente, e não lhes improspera, ou seja, não lhes lança no rosto. Se você quer ter uma vida abençoada e sábia, peça a Deus: Deus, me ensina a cuidar do que tu me deste, me ensina a proteger, a guardar aquilo que tu me deste. Seja sábio, peça a Deus. Se você fizer esta oração pedindo a Deus, Deus te dará. Por fim, chegamos à conclusão de mais uma lição. Temos um desafio de nos relacionar com pessoas ímpias e, ao mesmo tempo, não nos deixarmos influenciar com as suas condutas más. Igualmente, temos o desafio de nos relacionar com pessoas de Deus e, ao mesmo tempo, estarmos abertos para aprender uma virtude que talvez ainda não tenhamos. Sim, o Espírito Santo usa pessoas para nos ajudar a amadurecer na vida cristã. No lugar de praticar inveja, somos convidados a observar e aprender com quem faz o bem e, assim, alcançarmos um coração sábio. Eu aproveito as oportunidades que Deus me dá para aprender com as pessoas que são sábias. E esse é o meu desejo esta manhã. E esse é o meu desejo neste dia. Que você aprenda com Deus. Aprenda com as pessoas sábias que estão à sua volta. Se você assim o fizer, você irá ser próspero. Estamos chegando ao final de mais uma aula e, se Deus não voltar para buscar a sua igreja, ainda esta semana que vem estaremos de volta aqui para estudar um pouco mais da palavra de Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde e até a próxima aula. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.